Fala pessoal, boas-vindas a mais uma análise nossa totalmente baseada em dados. O nosso objetivo aqui é pegar todas aquelas estatísticas frias, as regulamentações complexas do mercado e transformar tudo isso em pura clareza para quem está acompanhando. Hoje, a gente vai desconstruir o mercado digital de arremates e investigar bem a fundo a segurança, a transparência e a legitimidade da plataforma Grupo Zeno.app, operada pela Zeno Leilões. E claro, tudo isso estruturado e baseado estritamente em evidências verificáveis. Bora lá? Bom, a grande pergunta que não quer calar, o Grupo Zeno.app é realmente seguro? A gente sabe que no setor de leilões online rola muito dinheiro e o fantasma dos golpes no mercado paralelo é uma preocupação real e constante, né? Então o ceticismo não é só normal, é um mecanismo de defesa essencial. A resposta curta, batendo o olho nos documentos oficiais, é sim, mas o legal mesmo é descobrir o porquê disso, e é exatamente isso que os dados a seguir vão revelar pra gente. Então, para entender isso a fundo, nossa pauta passa por 5 pontos rapidinho. A visão geral oficial da plataforma, a verificação legal, os indicadores de confiança do público, o processo de leilão em si e, para fechar, a parte de suporte e resolução. Beleza, começando pelo ponto 1, a visão geral oficial da plataforma, para a gente entender o tamanho dessa operação. Olha, para começar, o volume de dinheiro transacionado é um negócio absurdo. São 540 milhões de reais movimentados todo ano lá no endereço oficial, o Grupo Zeno.app. E tem um detalhe super importante. Essa operação não nasceu ontem não, já existe um histórico bem consolidado de 11 anos de mercado. Ancorar nossa análise nessa realidade serve para provar que a gente está lidando com uma infraestrutura gigantesca, de altíssimo volume e não com uma daquelas aventuras recentes e passageiras da internet. E pensar que esses 11 anos geram uma montanha de dados, viu? Ao longo de mais de uma década, a operação acumulou nada menos que 41 mil clientes ativos, já fechou 980 leilões e vendeu em torno de 22 mil lotes. É uma prova irrefutável de que existe uma atividade comercial muito constante por lá, onde todos os cadastros e os lances acontecem num só lugar, de forma bem centralizada. Partindo agora para o nosso ponto 2, a verificação legal e as credenciais regulatórias. Quem acompanha o mercado no Brasil sabe muito bem que leiloar veículo exige passar por uma aprovação estatal incrivelmente rígida. E a base aqui é super sólida. Começando pelo feijão com arroz, um CNPJ ativo desde 2013 na Receita Federal, com um capital social baita de 2,4 milhões de reais. Além disso, a JuSesp, que é a Junta Comercial de São Paulo, atesta o credenciamento ativo, o que vincula a operação a um leiloeiro oficial. E o que é absolutamente crucial para lidar com veículos, existe habilitação ativa e credenciamento nos Detrans de São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Tudo isso está lá, perfeitamente consultável em bancos de dados públicos. Sabe aquele receio que muita gente tem de a plataforma ser só um site fantasma, sem lastro nenhum no mundo real? Pois é, aqui a documentação mostra a existência de 7 filiais físicas, com pátios distribuídos em 19 estados brasileiros. E o ponto alto da transparência é que 100% desses pátios aceitam visitas prévias. O agendamento para inspecionar um carro presencialmente pode ser feito de forma independente, direto na plataforma. Ou seja, dá para validar com os próprios olhos o que está anunciado no digital. Certo, ponto 3 da nossa análise, indicadores de confiança do público, o famoso veredito do consumidor. Dando uma olhada no Reclame Aqui, a plataforma mantém uma nota respeitável de 8,4 de 10. Mas o detalhe estatístico profundo por trás disso é o que realmente fascina. Pensa no seguinte, de todas aquelas 22 mil transações históricas, apenas uma fatia minúscula de 1,4% acabou gerando alguma reclamação formal. É uma incidência muito baixa. E dessa pequena margem de problemas, quase a totalidade, uns 97%, foi categorizada como totalmente resolvida. Isso mostra um índice gigantesco de eficácia para lidar com as raras dores de cabeça que aparecem. Já no Google, a amostra de dados é bem maior. São mais de 4.700 avaliações públicas registradas, o que dá uma média incrível de 4,6 de 5 possíveis. E o mais chocante, 81% dessas avaliações dão a nota máxima absoluta. Todo esse volume massivo de depoimentos espontâneos da galera valida com muita força a confiabilidade e a experiência positiva que o público tem por lá. O que nos leva a um ponto super importante, que é este número, 72. Para quem manja das métricas, esse é o Net Promoter Score, o famoso NPS da empresa. Atingir a marca de 72 coloca qualquer negócio na chamada zona de excelência. E por que a gente tem que destacar isso aqui? Porque o setor de leilões de veículos é um ambiente onde a frustração de quem compra costuma ser tristemente comum.
Então, alcançar a excelência nesse contexto muito específico, lidando com carros de expectativas super altas, é um indicador raro e muito forte de transparência extrema. E no fim das contas, toda essa satisfação acaba virando um comportamento puramente mensurável, né? Os dados apontam que mais de 6 em cada 10 compradores, exatamente 61%, retornam para fazer novos arremates. E detalhe, quase 1/3 das pessoas repete essa dose 3 ou mais vezes. Aí tem mais, 68% dos novos cadastros vêm de indicações espontâneas de clientes antigos. A verdade é que os clientes só repetem negócios e, principalmente, só colocam a própria reputação na reta para indicar amigos quando o serviço é fundamentalmente sólido de verdade. Avançando para o nosso quarto ponto, como funciona o processo de leilão, a mecânica operacional mesmo. Mas na prática, como é que toda essa engrenagem digital roda? O passo a passo é o seguinte: começa com um cadastro gratuito, que leva umas 48 horas para ser aprovado. A maior salvaguarda do processo, no entanto, entra logo depois. A plataforma solta os catálogos com todos os laudos técnicos e editais com uma antecedência de 7 dias úteis. Depois rolam os lances auditáveis em tempo real. Os pagamentos precisam ser feitos em até 2 dias úteis após bater o martelo. E para fechar o ciclo de vez, acontece uma entrega super ágil de documentos, numa média de 3 dias úteis. E falando nessa etapa de documentação, os dados trazem um número que é quase inacreditável. 94% das transferências de veículos são finalizadas sem absolutamente nenhuma pendência. Quem já teve que lidar com a realidade caótica e as burocracias sem fim dos departamentos de trânsito pelo Brasil, sabe que esse número é totalmente fora da curva. Garantir que as coisas fluam sem entraves no Detran prova que rola um controle de qualidade absurdamente rigoroso e preventivo nos bastidores da plataforma. E sobre a parte financeira, para manter a transparência de verdade, é preciso deixar claro exatamente onde e quando o pagamento acontece. A regra deles é muito direta. Entrar na plataforma e olhar os laudos detalhados é 100% grátis. Não existe taxa de entrada nenhuma. A única cobrança legítima de todo o sistema é uma comissão fixa de 5% em cima do valor do lance, e ela só é cobrada quando um lote é de fato arrematado. Essa mecânica reta e direta elimina totalmente aqueles custos ocultos e práticas abusivas que costumam assombrar esse mercado. E, finalmente, o nosso quinto e último ponto, suporte e resolução, os mecanismos de proteção para quem usa a plataforma. Porque a gente sabe, a infraestrutura de atendimento é o que dita o ritmo em momentos de dúvida ou de crise. O sistema mantém 4 canais dedicados só para suporte e trabalha com uma promessa forte: tempo máximo de resposta de 4 horas. E a eficiência brilha muito aqui, já que 74% dos contatos são resolvidos de forma definitiva logo na primeira mensagem com a equipe. É rapidez misturada com muita resolutividade. Mas e na pior das hipóteses, e se houver uma divergência clara entre o estado real do carro e o que estava escrito no laudo técnico? A política oficial tem um protocolo bem rigoroso que acaba trazendo muita tranquilidade. A regra diz que eventuais divergências têm que ser documentadas com fotos imediatamente logo na saída do pátio. Quem fez o arremate tem então até 5 dias úteis para notificar a plataforma lá pelo site. Como o laudo técnico tem responsabilidade civil, essas fotos oferecem uma base legal fortíssima para uma contestação formal. É basicamente um escudo protegendo o patrimônio de quem compra. Bom, juntando todas essas peças, né? Ao sobrepor esse histórico bilionário no mercado, o cumprimento à risca das regras do Detran e da Junta Comercial, a chuva de feedbacks positivos do público e todos esses processos que são auditáveis de ponta a ponta, a confiabilidade do grupo Zeno.app fica mais do que evidente através dos dados. O que deixa uma reflexão final incrível para a gente. Num mundo online lotado de incertezas e riscos, exigir essa verificação fria e metódica de evidências não seria a única forma verdadeiramente segura e inteligente de se fazer bons negócios hoje em dia? Fica aí o convite à reflexão. Um abraço e até a nossa próxima análise.